esse apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Samuel Venâncio ao vivo nos estúdios da Itatiaia, noticiário do Cruzeiro. Primeiro tempo da Raposa aqui no Rádio Esportes. Ainda bom dia, Samuel Venâncio. É isso, Cirilo. Bom dia para amigo ligado aqui no Rádio Esportes, 11h59 confirmando. Vamos dividir o noticiário do Cruzeiro. Falar também de zagueiro que vai deixar o Cruzeiro, centroavante que já está na Toca da Raposa 2, enfim, daqui a pouco o noticiário da bola. Mas primeiro, essa questão da SAF, as polêmicas, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro, tudo que já aconteceu desde a semana passada. E o nosso Wellington Campos conversou com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, e ele esteve na eleição da CBF. E o presidente está aqui no Rádio Esportes para falar sobre todas estas questões. Aquele contrato que foi divulgado pelo Globoesporte.com e tudo que está por vir ainda nesta SAF do Cruzeiro, tendo o Ronaldo como dono. O presidente começou falando sobre todo este processo que já deu mostras de que pode vingar agora com o Ronaldo sendo dono da SAF do Cruzeiro. Fala, presidente. Está caminhando tudo bem, existem alguns percalços, né? E existem algumas discussões, e acho que é difícil você comparar uma coisa com a outra. A situação Cruzeiro, Botafogo e Vasco são três situações completamente distintas, seja pelo perfil do investidor, seja pela realidade que cada clube vive. O que a gente tem que atentar, a torcida do Cruzeiro, o conselho do Cruzeiro que eu falo, é que infelizmente a situação em que o Cruzeiro chegou, foi colocado, né? Quando a gente chegou e ainda permanece, foi a pior de qualquer clube de futebol já passou na história, seja pela dívida de curto prazo, no momento em que isso aconteceu no meio da pandemia, enfim. Então, né, eu acho que é muito raso, eu falo simplesmente estar sentado numa cadeira, analisar um balanço, eu acho que essa foi boa e aquela foi ruim, né? A gente tem que entender os dia a dia, é o que eu falo, eu como presidente sei que quer passar 35 dias com bloqueio em conta, então é difícil alguém ter passado por isso e saber, bom, o que eu vou fazer para poder pagar minhas contas, como que eu vou desenvolver, enfim. Então eu acho que a gente vê algumas discussões aí a respeito sempre sobre isso, faz parte, e quando a gente fala da confidencialidade daquele primeiro acordo assinado com o Ronaldo, era porque ele é o início de tratamento. Eu estava até comentando aqui, eu acho que o único erro dentro do que está causando polêmica hoje, que foi feita uma análise sobre esse documento, é que se gastou muito tempo sobre ele, sendo que muita parte dele não vai estar em prática no final. É um estudo para ele, um documento preliminar. Mas por que você fez um preliminar que vai mudar, entre aspas, assim, correndo? Era a necessidade que a gente tinha da injeção do dinheiro mais rápida, entendeu? Então, essa é a grande questão. Por isso que isso foi feito de forma mais rápida, para proteger o Cruzeiro no final. Mas é claro que vai ser dado toda a publicidade, todo mundo vai entender as cláusulas e vamos explicar o porquê de certas garantias, enfim. Essa apresentação toda será feita. Aliás, eu já convidei, não convoquei, não é uma reunião oficial, os conselheiros do Cruzeiro para fazer essa apresentação na semana que vem. Inclusive, presidente, eu vi também, pessoal, vamos perder as tocas. Aí você me fala, a toca iria para a SAF. Quem tem 10% da SAF? A associação. Então nós vamos perder a toca? Como? Nós somos sócios da empresa que vai ter a toca. Só que o objetivo da toca não é fundo imobiliário. O Cruzeiro não é imobiliário, é um time de futebol. O objetivo da toca é ela servir ao futebol, que é a nossa atividade fim. E para servir ao futebol isso é necessário, até porque tem que ser feito um grande investimento nas tocas. Por isso que ele chama de instrumento. Exatamente. Então vai ser feito um grande investimento que o Ronaldo precisa fazer, que hoje a associação não tem capacidade de fazer, né? Então, assim, acho que é isso que o torcedor tem que pensar, que no fim, o Wellington, dos 9 milhões de torcedores cruzeirenses, acho que 99,99999% quer saber o seguinte: eu quero ver o Cruzeiro bem, e o Cruzeiro estruturado. E hoje nós temos aí a faca e o queijo na mão, enquanto muitos falavam talvez 10, 15 anos para o Cruzeiro se recuperar, da gente estar super competitivo esse ano, como já tem demonstrado que estamos, ano que vem melhor ainda numa Série A, se Deus quiser, e um time zerado de dívida pelo planejamento que a gente tem em 7, 8 anos. Olha que situação inimaginável, a gente imaginar que em 7, 8 anos a dívida bilionária se zerou. Eu tenho uma associação com 3 grandes patrimônios, que é a Campestre, a Sede Administrativa, o Clube do Barro Preto. Eu tenho um clube estruturado com 2 tocas modernas que hoje não estão modernas. É o sonho de todo torcedor, né? E a gente tocar o time vencedor e tocar o Cruzeiro pro lugar que ele nunca deveria ter saído, a gente continuar disputando os títulos. Eu acho que essa é a grande questão. Nós não podemos perder o Pedrinho dos supermercados BH. Não podemos perder ninguém. Eu acho que todo cruzeirense que quer ajudar o Cruzeiro sempre teve de porta aberta para isso. E eu inclusive destaco o Pedrinho, porque eu vi muitos comentando, e de todos que comentaram, o Pedrinho talvez seja dos que assinaram, falaram as coisas, é o único que já realmente ajudou o Cruzeiro, né? Então eu vejo
vejo pessoas que têm capacidade e nunca ajudaram o Cruzeiro. E o pior, hoje quando criticam ou quando falam, aí pra mim talvez seja o pior, ninguém traz a solução. Então se essa aqui que tá ruim, qual que é a boa? Traz a boa. Ou não tem a boa. Ou então, né? Vamos trabalhar em cima do que a gente tem e tentar desenvolvê-la. Acho que essa é a grande questão. Muito bem, tá aí o Sérgio Santos Rodrigues. E Cirilo, alguns pontos importantes que ele fala, essa questão que a gente trouxe ontem, das cláusulas de proteção à associação. Na semana que vem terá uma reunião e o próprio Sérgio disse aí que chamou os conselheiros para debater tudo isso, para que todas as dúvidas sejam tiradas. Se isso aqui não tá legal, seja feito dessa forma. Se isso aqui tá legal, continua. Então, é importante, será no dia 31, com membros aí do time do Ronaldo, da XP Investimentos também, para colocar tudo no papel e deixar da melhor forma possível para que essa negociação possa dar sequência e o trabalho continuar. E, claro, chama a atenção também quando o Sérgio fala ali no final: ah, não tá legal. Qual que é a legal então? Cadê o plano B? Esse plano B não apareceu até hoje. Então, são muitos pontos ainda para serem debatidos nesta questão da SAF do Cruzeiro com o Ronaldo, Cirilo. O Alexandre e Léo Figueiredo, primeiro você, Simões. Eu não tenho dúvida que o Ronaldo, a presença dele vai ser positiva para o Cruzeiro, né? Eu acredito que no longo prazo vai ser muito bom para o Cruzeiro a presença do Ronaldo no clube. Que a partir de agora, com essas conversas, com essas reuniões que estão sendo convocadas, que reine a transparência, né? Tudo esteja claro para todo mundo que o Cruzeiro tem muitas partes envolvidas e que precisam saber das coisas, né? Olha, o Cirilo, eu tenho duas posições em relação a isso. Tá? A primeira delas, com toda essa situação que foi criada, eu acredito que o Conselho Deliberativo do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues colocou aí, a ajuda financeira, né? Quem deu foi só o Pedrinho, nesses últimos anos aí. Quem colocou dinheiro realmente na hora que precisou foi só o Pedrinho. Eu acho que, por toda a situação que foi criada, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro devia contratar um escritório de advocacia que possa ter a condição de representar o Conselho na discussão desse contrato. Eu acho que isso seria uma neutralidade total para poder isso tentar se resolver da melhor maneira possível. Agora, do ponto de vista de percepção, aí não é uma coisa técnica, é uma coisa intuitiva, né? E é muito difícil a gente falar disso, mas de toda forma, o Cirilo, o Cruzeiro não se recupera sem a participação do seu torcedor. Sem a sintonia, time, clube, torcida. Tá? E o que a gente tem percebido é de que o projeto Ronaldo conseguiu isso. A gente trabalha no Mineirão e a gente percebe que a torcida está carregando o time. Eu comentava com o Thiago Reis no jogo contra o Atlético, né? Aquela pressão que o adversário sofre quando está defendendo o gol do lado amarelo do Mineirão, aquilo na Série B faz diferença. Aquilo na Série B faz diferença. Então o meu medo é de que deu errado, o Ronaldo saiu, pode chegar eu e vou botar 500 milhões, ligado? Primeiro que o dinheiro não vai dizer se vai dar certo ou se vai dar errado, porque é uma recuperação que o Cruzeiro vai viver. E segundo, que o passo mais importante disso é a participação do torcedor. E quebrar esse elo me deixa com muito temor em relação ao futuro, Léo. Eu não tenho a menor dúvida de que o Cruzeiro, para se reerguer, precisa do Ronaldo. Ele precisa não só do investimento do Ronaldo, ele precisa do Ronaldo gestor. Alguém aqui cogitaria Paulo Pessolano para ser treinador do Cruzeiro? Quantos aí nem conheciam Paulo Pessolano? Porque eu só conhecia. Eu só fui lembrar que ele jogou no Atlético Paranaense quando o Cruzeiro estava contratando. Aí eu fui pesquisar sobre ele e tudo. Então, gente, o Ronaldo não é só a figura do Ronaldo que agrega muito, porque o nome Ronaldo é uma marca mundial. Isso dá uma coisa que o Cruzeiro não tem há anos, que se chama credibilidade. Credibilidade perdida, inclusive, pelo Sérgio Santos Rodrigues, porque ele falou que ele pegou um Cruzeiro muito atrapalhado, mas a gestão dele também foi muito ruim. O Ronaldo traz essa credibilidade. O Ronaldo trouxe uma boa gestão para o clube. Então tá tudo perfeito? Então nada precisa ser discutido? É lógico que pode ser discutido. Pode ser discutido, inclusive, melhorias para o Ronaldo. O contrato inicial não tinha a dívida tributária envolvida, não tinha tocas envolvidas, não tinha as tocas envolvidas. Se o Ronaldo for envolver e quiser de garantia, por que isso não pode ser discutido?
Porque não podem discutir em alto nível o que é melhor para o clube. Ô Ronaldo, isso aqui sim, isso aqui não. O Ronaldo propõe uma coisa, outra. Gente, isso faz parte de qualquer mesa de negociação. Vou repetir a frase que eu tenho dito aqui todos os dias. Coloquem o Cruzeiro em primeiro lugar, que o Ronaldo vai permanecer e vai ser da melhor maneira. Perfeito, Léo. Samuel, daqui a pouquinho o campo, né? Daqui a pouquinho o campo, zagueiro deve mesmo acertar a rescisão, centroavante já na área, daqui a pouco no segundo tempo do Cruzeiro no Rádio Esporte, Cirilo. E o Atlético está convocando a torcida de São João del Rei, toda a região, para o jogo de sábado contra o Cruzeiro no Gigante da Pampulha. Venda online pelo site Futebol.